Boa tarde. No Espaço Livre de hoje, o nosso entrevistado é o médico veterinário Alberto Silveira. Ele já apresentou o quadro Dicas do Mundo Pet aqui na Rádio Difusora e possui uma clínica na cidade de Ouro Fino, que é a Estação dos Bichos Pet Shop. Nós pretendemos, com essa entrevista, trazer orientações sobre os cuidados com os animais. E também um assunto é o surto de sinomose, que a gente vai conversar aqui então com o Dr. Alberto. Dr. Alberto, boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Difusora. E antes da gente entrar propriamente na pauta, a gente gostaria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito da sua atuação profissional na área da veterinária, há quanto tempo, as especialidades. Bem-vindo. Muito obrigado, meu grande amigo Cláudio Lopes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Difusora. Que é uma casa para a gente, sempre de portas abertas, e isso nos alegra sobremaneira. Com relação ao meu trabalho, eu me formei em 1987, então há longos 35 anos eu me formei na Universidade Federal de Viçosa e tenho trabalhado com equinos, cães e gatos nesse período todo, né? A gente trabalha na Estação dos Bichos, as pessoas sempre nos acessam por lá, né, ou diretamente pelo celular, e a gente trabalha com clínica, reprodução, cirurgia, prevenção de doenças, né, orientação ao público, porque isso é uma parte, eu considero muito importante a gente fazer uma boa orientação, não só para os nossos clientes que levam animais, levam os pacientes, mas também para o pessoal que vai na loja. Então, as pessoas estão sempre nos questionando a respeito dos cuidados dos animais, nos questionando sobre alimentação, vacinação e, claro, sobre as doenças também que acometem os cães, gatos e cavalos. Atualmente, as pessoas têm mudado, né, no decorrer do tempo, mudou-se muito esse conceito do trato com os animais domésticos, né? Ficou uma coisa assim muito mais próxima, o ser humano do animal, porque antigamente dava qualquer coisa para o animal comer, não tinha essa atenção que se tem hoje, até mesmo com essa estrutura toda que se oferece, né, doutor? Isso é uma absoluta verdade, Cláudio Lopes. Inclusive, vou aproveitar aqui para lembrar do Dia Nacional dos Animais que ocorreu no último dia 14 de março, né? E essa data, ela existe principalmente para isso, para lembrar as pessoas da responsabilidade de cuidar bem dos animais, né? Ninguém precisa ter animal, mas se tiver, tem que dar os cuidados mínimos necessários para que o animal tenha qualidade de vida, esteja confortável, esteja bem alimentado e com todas as condições mínimas para ter uma vida longa e feliz. Não tem nada a ver com humanizar o animal. Íamos chegar aí também. Como você disse, o animal está cada dia mais perto da gente, principalmente os cães e os gatos, né? Outras espécies também, mas essas são as principais. E cabe a cada um decidir como quer cuidar dos seus animais e até que ponto esse animal deve estar mais dentro de casa ou mais em cima da cama e assim por diante, ou até que ponto cuidar desse animal sem uma proximidade tão grande assim. A humanização, a proximidade com os animais está aumentando sobremaneira, todo mundo vê isso, né? E, de certa forma, os cães e os gatos, eles têm, em algum nível, substituído as famílias maiores que existiam antigamente. Então, hoje as pessoas se apegam aos animais com uma intensidade muito grande, talvez para suprir a necessidade de família que a gente não tem tão perto mais hoje. E pouca gente sabe, não só o senhor, mas como outros profissionais aqui da cidade de Ouro Fino, acabam tendo também, muitas vezes, que prestar algum atendimento para animais que são recolhidos na rua também. Vocês têm essa doação também, às vezes acontece também nas clínicas aqui de Ouro Fino. Sim, a maioria dos nossos colegas presta algum serviço voluntário para cuidar de animais de rua. Mas existe um aspecto muito importante disso, porque às vezes a gente recebe um telefonema, olha, tem um cachorro aqui na rua, está abandonado, foi atropelado ou qualquer coisa que o valha, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, atender um animal na rua, a gente atende sem o menor problema, com a maior alegria.
O problema é quem que vai dar continuidade no tratamento depois. Não adianta eu chegar no local, fazer um atendimento, eu não tenho como recolher os animais na minha casa, por exemplo, ou na nossa loja. A pessoa que está nos acionando precisa se comprometer também, é muito legal, né? Sim. Não dá para transferir responsabilidade, isso, né? Eu gostei do termo que você usou, porque é mais ou menos isso que se faz, né? É mais ou menos como dar esmola com o chapéu dos outros. É verdade. Né? Então, é muito importante que a população se cientifique de que, se puder ajudar, vamos dar uma mãozinha também. Olha, a gente faz o atendimento, mas, por favor, ajude em alguma coisa. Cuide desse animal durante uma semana até ele se recuperar. E a gente consegue trabalhar com uma equipe muito maior. É gostoso a gente falar desse assunto, doutor Alberto, né? E a gente tem essa liberdade de conversar, porque a gente tem uma amizade há muitos anos. Muitos anos também, né? Na questão dos animais domésticos, qual foi o animal assim, mais curioso que o senhor já atendeu, que as pessoas tinham como animal doméstico, ou que de repente não era um animal doméstico, ou se tornou? Na verdade, a gente volta e meia é acionado para atender algum animal, principalmente na roça. Animais são encontrados lesionados. Sim. Tá? Não é a minha especialidade. Em geral, na verdade, a gente deveria encaminhar esses animais para alguém que tem especialização em animais silvestres, né? Mas volta e meia a gente está num lugar fazendo um atendimento e alguém traz esse animal. A gente sugere, olha, leva para fulano de tal, que é um profissional mais gabaritado, mais capacidade para silvestre. Eu não tenho menor especialização nisso, mas a gente procura ajudar, né? E já atendemos aves, tipo tucano, anfíbios e outros animais, mas sempre orientando para levar para um profissional especializado. Porque o animal silvestre tem uma legislação específica, né? Que trata da questão da aquisição, né? Inclusive da manutenção. Da manutenção, né? Desse animal posse. Também. É isso? Recentemente estive na casa de uma pessoa que está cuidando de uma coruja, né? Encontrou essa coruja na sarjeta. Pelo que ele disse, essa coruja parecia ter dias de vida, né? Estava embaixo de chuva, na enxurrada, e esse camarada está cuidando dessa coruja, mas diariamente coloca essa coruja para voar, solta, joga ela para cima para ela voar e ela volta para dentro de casa, né? Acho, e na verdade achamos que isso não vai ser por muito tempo, uma hora essa coruja vai bater asas de verdade, né? Maravilha. Agora, entrando então na nossa pauta, o senhor gostaria de falar, trazer algumas orientações a respeito da sinomose canina, especificamente? A sinomose é uma doença viral que atende os canídeos, que acomete os canídeos, tá? O cão, a raposa, o lobo, o furão, que na verdade não é canídeo, é um carnívoro que também é suscetível a essa doença. Bom, a sinomose é uma doença que está hoje alastrada em Ouro Fino, é uma doença viral, ela se transmite pelo ar, inclusive, mas pela minha roupa, minha mão, o pneu do carro, o sapato das pessoas. Quando tem campanha de vacinação e tem sinomose no município, até a mão do vacinador pode transmitir sinomose de um animal para outro, né, como também seringas e agulhas contaminadas. E hoje, em Ouro Fino, nós temos um surto de sinomose que atinge praticamente todos os bairros. A gente tem animais, a gente está tratando animais dos 4 cantos da cidade, tá? E é uma doença extremamente agressiva, extremamente letal. E a gente consegue, sim, um sucesso grande no tratamento quando a gente recebe os animais no início da doença. Se a gente receber o animal já numa fase mais adiantada, o sucesso do tratamento se torna bem pequeno, tá? Os sintomas da doença normalmente são problemas epiteliais no começo, uma conjuntivite muito forte, às vezes problemas respiratórios, digestivos, às vezes lesões de pele. E isso acomete o animal durante além de uma febre muito alta. Isso acomete o animal durante uns 10 dias.
Em média, nos 10 dias seguintes parece que o animal sarou, mas se você medir temperatura, ele vai estar mantendo a febre. E na terceira fase da doença, depois da incubação, o vírus já está no cérebro do animal. E aí vem os sintomas neurológicos que acometem o animal, inicialmente na forma de um tique nervoso, depois o animal descadera, começa a chorar à noite principalmente, começa a fazer convulsão, até um coma final. É uma doença de alta gravidade, de alta letalidade e que causa extremo sofrimento para os animais. E a evolução dela é rápida, então? Em geral, Cláudio, um animal que se contamina, se for um animal adulto, por exemplo, que se contamina com a sinomose, ele, em geral, ele desenvolve essa doença no prazo até o desfecho final de 30 a 60 dias. Normalmente 30 a 45. Tá? De qualquer forma, eu e o Cláudio Lopes, nós estamos aqui não para falar da doença, mas para falar da prevenção. Gente, é muito importante vacinar os animais contra a sinomose. E é importante vacinar com vacinas de qualidade. A gente tem visto animais vacinados com vacina de qualidade inferior, com as vacinas dentro do prazo de imunização, e os animais não ficam imunes. Então é muito importante vacinar seus animais, vacine seus cães, filhotes ou adultos, com vacinas de qualidade. É para isso que a gente está aqui, para falar isso para todo mundo. É muito importante esclarecer a população, principalmente as pessoas que têm animais em casa. Vacine seus cães com vacinas de alta qualidade, porque não são todas as vacinas que imunizam. O animal, claro, o animal precisa estar imunocompetente, não pode estar doente, e você estando com seus animais com saúde, é muito importante vacinar, mesmo que ele tenha tomado vacina há 12, 13 meses atrás. As vacinas que a gente dispõe hoje, elas imunizam por 12 meses, por um ano. Tá? Então, anualmente, você tem que fazer vacina nos seus animais. Falando em relação à vacina, é sempre importante isso que o senhor colocou, porque se a gente se preocupa, né, com a vacina que a gente vai tomar, né, da eficácia, né, da procedência, por que o animal tem que ser diferente? Não pode ser, né? E nós sabemos estamos falando de vidas também. Sim, né? De vidas, a gente está falando de um metabolismo. O metabolismo animal tem que responder muito bem à vacina, mas a vacina tem sim que atacar de forma adequada o sistema imunológico. Atacar, modo de falar, tá? Mas tem que agredir o sistema imunológico para que ele reaja e produza anticorpos. Tá? E a gente sabe que no mercado aqui, no mercado nacional, existem vacinas com baixa eficiência de imunização. Sim. Tá? Gente, todos nós precisamos vacinar nossos cães contra a sinomose. Nós estamos num surto violento. É importante correr e fazer a vacina nos seus cães, porque, como eu já disse, a vacina vem pelo ar, vem pelo meu sapato, vem pelo pneu do seu carro. Então, não podemos deixar animais sem vacina. Voltando só um pouquinho em relação à questão da doença, para o ser humano, o animal que está contaminado não representa nenhum risco. Não, a pessoa pode continuar convivendo normalmente. O ser humano é absolutamente imune a essa doença. Maravilha. É refratário. A gente estava vendo também que essa doença, né, a sinomose, seria a segunda principal causa de morte de animais depois da raiva. Esse número procede? Não, na verdade não procede, Cláudio, porque a raiva, por exemplo, já foi controlada no Brasil há anos, é claro, existem focos de raiva, algumas regiões no Brasil podem apresentar algum número maior de casos de raiva anualmente, e isso tem acontecido ainda no norte e no nordeste do país, tá? Mas, por exemplo, no sudeste você não ouve falar de raiva canina, tá? A gente ouve aqui na nossa região falar de raiva bovina e alguns casos de raiva equina a cada 2 ou 3 anos, tá? Mas em raiva canina e de felinos a gente não ouve falar. Tá? Essa vacina, ela não está disponível no serviço público? Não. É difícil ainda chegar? Não creio que chegue tão rápido. O serviço público de vacinação, ele se preocupa com as doenças
que afetam o ser humano, as zoonoses. Então, são doenças animais que afetam os seres humanos. Por exemplo, além de raiva, brucelose, tuberculose são doenças bovinas e outras doenças que podem sim afetar o ser humano. No caso do equino, por exemplo, a encefalomielite viral equina, que é uma doença que hoje raramente se vê no Brasil, mas eventualmente pode sim acometer seres humanos. Então são doenças com as quais o poder público se preocupa, tá? Doenças que são exclusivas de animais raramente tem interferência do poder público em relação à vacinação, à prevenção e assim por diante. E vocês que atuam na área da veterinária, os profissionais em si, eles trocam informações para poder chegar nesse contexto de que há um surto mesmo? Ou como é que isso é balizado, avaliado? Sim, a gente está sempre conversando, a gente está sempre trocando figurinha com os colegas, né? Mas, ora, é perceptível, se você... Para quem está no meio, você sempre está ouvindo, fulano perdeu um cachorro com sinomose, ou outro fulano, e aí você vai observando que são pessoas que são em extremos opostos da cidade. Ora, é uma doença que sempre se comporta em surtos, raramente a gente vê sinomose isolada, tá? Então, se você começa a ouvir falar de um caso, outro caso, começa a atender 2, 3, 4, 5 casos por semana da mesma doença, aí fica claro que a gente tem um surto da doença na cidade. E não existe nenhuma norma que isso tenha que ser informado ao Serviço de Vigilância Sanitária do município? Nem do município, nem no Estado? Nem no Ministério da Agricultura, porque é uma doença com a qual o poder público não se preocupa mesmo. Então, o dono do animal, né, a pessoa que decidiu por uma adoção, né, que recebeu um animal em casa, que optou por isso, tem que estar atento a essas responsabilidades. Deveria sempre estar atento, e não só com relação a essa doença, a gente está aqui para falar dela porque é um problema atual, tá? Mas existem muitas doenças dos cães, existem outras doenças que eventualmente podem ser zoonoses que já estão presentes no nosso meio, e o dono de animais, não só cão e gato, mas o proprietário de animal tem que estar ciente e alerta com relação a essas doenças. E a adoção responsável sempre, né, doutor? A adoção responsável, que aliás foi ótimo você tocar nisso, não está só relacionado com dar banho no cachorrinho toda semana. Levar para passear. Levar para passear. Na verdade, a gente que está no meio, a gente ouve sempre, eu cuido tão bem do meu cachorro, ele toma banho toda semana, eu passeio com ele, compro uma boa ração, mas isso não é. O cuidado responsável não se resume a isso. Além disso, que são itens muito importantes também, você tem que usar uma boa alimentação, uma ração de boa qualidade, garantir água de qualidade para o animal, água limpa e em quantidade suficiente. Você deve prover seu animal com vacinas, vermífugos nas épocas corretas, né? Existem algumas vacinas que a gente faz nos animais, cada espécie tem as suas, né? Você tem que manter um ambiente saudável para o animal. E evitar o estresse do animal também, que isso pode desencadear outras coisas. Né? Na verdade, quando eu digo ambiente saudável, tem relação com isso também. Não é só um lugar confortável para se deitar, ao abrigo da chuva e do sol, mas também evitando estresse, evitando barulho excessivo, evitando coisas que você sabe que irritam seu animal. Ora, se você tem um animal alérgico, por exemplo, a perfume, e é um animal de colo, você não deve definitivamente usar perfumes fortes e pegar o seu animalzinho no colo, porque isso vai causar... Até isso é um problema ambiental para o animal. Tá certo. Então, hoje no Espaço Livre, conversando com o Dr. Alberto Silveira, médico veterinário. Doutor, nesses momentos agora finais, eu gostaria que o senhor pudesse ficar à vontade, né, para suas considerações em relação a essa doença, em relação também à disponibilidade que o senhor tem de estar recebendo as pessoas, esclarecendo dúvidas e dando também encaminhamento a eventuais tratamentos aí dos animais. Sim. Como eu já disse no começo da nossa conversa, a gente está sempre orientando as pessoas lá na loja ou por telefone, no consultório, sobre
os problemas que acometem os animais, como cuidar bem, como dar conforto aos animais, e a gente está sempre lá à disposição, tá? Diariamente à disposição das pessoas que tiverem alguma dúvida, que precisarem alguma informação, tá? Da mesma forma, por telefone, se quiser ligar para a gente está sempre às horas. O meu telefone é 999-780-430. Tem página no Facebook, tem outras mídias também para entrar em contato. Se quiser me mandar zap, pode. A gente tem o telefone fixo da loja, que é o 5986, tá? São as formas mais rápidas, né? Quiser me procurar no Facebook, estou lá, Alberto Silveira. Não posso te prometer que a resposta vai ser tão rápida quanto por telefone. Porque a demanda é grande, sempre é grande. A gente está sempre correndo atrás do que é o mais urgente. Tá, né? Certo. Obrigado, então, doutor Alberto, por sua participação, e conte sempre com a Rádio Difusora, como parceira aí dos trabalhos que o senhor realiza. Sim. Em prol aí dos nossos queridos animais. Eu agradeço a você, meu amigo Cláudio, eu agradeço demais a Difusora, sempre que a gente precisa de qualquer coisa, a rádio está de portas abertas, de braços abertos para a gente. E a todos, um ótimo dia e vamos cuidar do nosso bichinho. Espaço Livre terminando por aqui.